Estamos de volta com Bom para Todos. Hoje estamos falando sobre hipertensão. É uma doença que mata mais de 7 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, a hipertensão é responsável por mais de 2/3 das doenças cardiovasculares. Envie suas perguntas. O nosso e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no estúdio Ingrid Ebert. Ela é nutricionista e faz parte da coordenação da Secretaria Municipal de Saúde de Diadema. Oi, Ingrid, muito obrigada pela sua participação. Olá, obrigada. Eu que agradeço o convite em nome da Secretaria Municipal de Saúde de Diadema. Ingrid, como é o seu trabalho lá na Secretaria? Então, eu atuo na coordenação de atenção básica, que é um nível central, mas eu faço apoio às equipes de saúde de família. Diadema é uma cidade com 100% da estratégia de saúde da família implantada, então a gente tem um trabalho muito grande junto a essas equipes, que é composta de generalista, enfermeiro e principalmente o agente comunitário de saúde, onde a gente acaba realizando algumas visitas e junto a essa equipe técnica a gente faz alguns grupos de orientação mesmo para a população no geral. Você acha que as pessoas têm o autoconhecimento da saúde delas? Eu acho que até em certas partes tem, mas a grande dificuldade é como lidar com a mudança do estilo de vida, né? Porque as pessoas, elas têm uma rotina, elas têm um meio de vida e mudar isso muitas vezes é uma interferência brusca. Então a gente tem que saber como lidar com isso, orientar mesmo e conscientizar a população para que ela é responsável pela saúde dela. Então a questão da autonomia é algo muito importante no tratamento da hipertensão arterial, como das outras doenças crônicas. Nós vamos ouvir, Ingrid, a primeira pergunta já da população. Vamos lá. A alimentação, de um modo geral, faz mal para a hipertensão ou é apenas o sal? Bom, a alimentação, bem como o sal, elas fazem diferença na alimentação, então é importante que as pessoas saibam que existem alguns alimentos, principalmente os alimentos industrializados, que eles contêm muito de um nutriente, o sódio. E o sódio, ele aumenta, de fato, a pressão arterial das pessoas. Além dos produtos industrializados, os fast foods, produtos enlatados, congelados, alguns alimentos diet, embutidos, linguiça, salsicha, presunto, apresuntado, mortadela, esses alimentos eles contêm muito sódio que de fato vão aumentar a pressão da pessoa, principalmente do hipertenso. Então são alimentos que a gente tem que evitar estar consumindo. Na prática, às vezes o que a gente percebe é que as pessoas não utilizam muito sal nas preparações, nas comidas. Mas quando a gente vai ver, elas utilizam esses temperos prontos, em caldos. O que é pior ainda. Isso, eles têm mais sódio, né? Então é interessante que a pessoa põe um pouco de sal, uma quantidade pequena e não utilize esses temperos. Tantos temperos. Ingrid, a campanha do governo federal de indicar a quantidade de sódio no rótulo dos alimentos, isso tem ajudado? Sim, só que a grande dificuldade mesmo é a leitura dos rótulos, né? Isso não é um hábito da nossa população no geral. E muitas vezes fazer a interpretação desses rótulos é um pouco mais complicada, né? Mas o governo federal, com a representação do Ministério da Saúde, fez uma parceria importante, que até você citou no começo do programa, e até 2020 a gente vai ter redução de 8,7 toneladas em alimentos industrializados. Então essa é uma medida interessante do governo. Vamos ouvir agora a Karina Venâncio. Ela é supervisora comercial. Hoje a ansiedade do trabalho, o estresse atrapalha no tratamento? Sim, o estresse é um fator importante que a gente tem que tentar controlar, principalmente o indivíduo hipertenso. Alguns estudos clínicos, eles mostram que as pessoas, quando elas são expostas ao estresse, de fato, elas têm aumento da pressão arterial. E na prática, né, além disso, a pessoa ansiosa, ela tem uma tendência a comer mais, a praticar menos atividade física e ter menos tempo para o lazer. Então, o estresse, a ansiedade do trabalho fazem Tudo diferença. Isso faz diferença, né? Sim. Agora, vamos ouvir o Anderson. Ele é vendedor de imóveis. É seguro o hipertenso praticar algum exercício físico? Tem algum risco para isso? Bom, é ideal que o hipertenso faça atividade física, né? A recomendação são no mínimo 30 minutos diariamente, com exercícios aeróbicos, que pode ser uma caminhada, uma corrida, e musculação também, que seriam os exercícios resistidos de força. A única recomendação para a não prática do exercício físico é se o hipertenso estiver de fato descompensado, então com a pressão alta, né? E lembrar também que todas as pessoas, especialmente quem vai fazer uma atividade física, nunca fazer em jejum e sempre tá bebendo água antes, durante e depois da atividade física. E ter o acompanhamento médico, né? Precisa agora de 6 em 6 meses ter o exame médico.
Vamos ouvir então o Evandro Valatti, ele é gerente de marketing. Minha avó possui hipertensão. O que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida dela? O estilo de vida, ele de fato ele interfere no tratamento e na prevenção da hipertensão. É importante, principalmente, manter uma alimentação saudável, uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes. Nosso país tem uma diversidade enorme desses alimentos, que são ricos em alguns nutrientes que ajudam, inclusive, no controle da hipertensão arterial. Além disso, o controle do peso, né? É ideal que a pessoa esteja dentro dos limites, até com o IMC, que é o índice de massa corporal, até 25. Tenha um controle sobre a circunferência abdominal, homens com uma circunferência inferior a 102 centímetros e mulheres com uma circunferência inferior a 88 centímetros, cessar o tabagismo, controle do etilismo ou até cessá-lo. Essas são medidas importantes que de fato ajudam e tem uma relevância importante no tratamento da hipertensão. Já ouvi falar que suco de laranja com berinjela crua, isso funciona mesmo? Olha, de fato não, né? O que vai fazer a alimentação como um todo, né? Em alimentação não adianta a gente ter uma medida pontual e achar que isso vai estar ajudando num contexto todo. Não, a gente tem que ter ingestão diária de frutas, legumes e verdura, 3 porções diárias, controle nos alimentos embutidos, que eu já citei anteriormente. Então não existe medida mágica, existe alimentação saudável, dieta radical, não funciona. Ingrid, no trabalho que vocês realizam em Diadema, vocês fazem isso junto à comunidade. Quais os resultados que vocês vêm obtendo? Bom, a gente obtém o acompanhamento, né? Uma coisa que a gente conseguiu com a estratégia de saúde da família é um maior diagnóstico, né? Então, a nossa população ela é 100% coberta e a gente consegue monitorar, de fato, junto aos agentes comunitários e toda a equipe, a adesão ao medicamento, a alimentação, porque a gente vai nas casas e muitas vezes a gente pega algo diferente do consultório, né? Se a gente tivesse só lá na UBS, a gente não teria essa interação, de fato, com a vida e com a casa, a rotina da pessoa e da família como um todo. Então, a gente percebe uma melhor interação, uma melhora do vínculo entre profissional de saúde e população. Então, esse é um trabalho que a gente faz de uma maneira super bacana. Ao que você atribui o alto índice de hipertensos aqui no ABCD? Bom, eu acho que o estilo de vida, né, a nossa vida moderna, essa coisa de andar muito de carro, transporte público, alimentação muitas vezes errada, a gente consome muito fast food, então isso tem um impacto interessante, né? Vamos ouvir agora a Andressa Aparecida, ela é pedagoga. Existe alguma profissão em que o índice de hipertensos é maior no Brasil? No Brasil e no mundo, existem alguns estudos que mostram que o estresse ocupacional ele tem sim relação com a hipertensão arterial e algumas pessoas, como controladores de tráfego aéreo, motoristas de ônibus, publicitários, jornalistas, bancários, onde a pessoa tem um estresse muito grande como rotina, eles podem ajudar na prevalência da hipertensão. Mas a gente tem que lembrar que a hipertensão não é uma doença dissociada, só relacionada à profissão, ela é relacionada à idade, histórico familiar, consumo alimentar e hábitos de vida no geral mesmo. Por isso é fundamental a prevenção e o controle, não é mesmo, Isso Ingrid? mesmo. Muito obrigada pela sua participação, Ingrid. Obrigada, eu que agradeço. O Bom para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse a sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.